bom dia a todos. Eu vou começar por desmentir, obviamente, o José Francisco Rodrigues. Na verdade, as academias de ciências sempre tiveram um papel fundamental no turismo científico. Darwin, Scott, não eram um pouco mais, talvez um bocadinho mais, do que turistas científicos. Não é? Do que turistas científicos, que faziam viagens para adquirir conhecimento. E, portanto, isso é a primeira parte e a parte mais fundamental do turismo científico. O que se passa é que o turismo massificou-se, tornou-se uma atividade que é essencialmente predatória, a partir de certa dimensão, e a questão que hoje em dia se repõe na nossa cabeça é como é que nós podemos reunificar os dois mundos. Como é que nós podemos reunificar um mundo em que o turismo é descoberta e conhecimento, com um mundo em que o turismo é voyeurismo e predação de recursos. Para começar esta pequena discussão deste primeiro painel, eu chamo Jesus. Jesus. E é verdade. Pode ser isso. Eu nunca cumpro regras, como sabem. E, portanto, o que é que eu quero dizer mais? É que não foi reconhecido também o papel da Caixa Geral de Apresentações, que eu represento. Estou quase. Mas, mesmo assim, Maria de Jesus, Paulo Cantel. Obrigado. Bom dia a todos, os que eu não cumprimentei principalmente. Eu estou aqui, eu neste painel da ciência sou a única não cientista. Portanto, não sei muito bem porque é que veio-me parar este painel, mas é um enorme prazer estar aqui. Também é verdade que eu não preparei nenhum slide. Já estou a consumir os meus minutos. O que é que já disseram há bocadinho que eu tive responsabilidade sobre esta reserva natural durante bastantes anos, e é nessa qualidade, se calhar, que me convidaram para integrar este painel. Assumo que tenha sido por causa disso. O que é que eu vos queria dizer? A Reserva Natural da Berlenga foi criada em 1981, portanto já passaram 42 anos, e em 2011 foi classificada como Reserva da Biosfera. Estes dois marcos são fundamentais do ponto de vista do estatuto de conservação deste espaço e também do acolhimento e da forma como devemos olhar para este tipo de iniciativas. Portanto, falar em turiciência na Berlenga hoje tem, do meu ponto de vista, um significado especial, porque este sítio, a Berlenga é a Berlenga Arquipélago. Eu não vou falar em geologia, porque ainda assim há aqui uns geólogos no meio, e portanto seria descidada, mas este arquipélago tem, do ponto de vista geológico, do ponto de vista da localização geográfica, tem características tão únicas. É a nossa única ilha, é a nossa única estrutura insular no meio do mar. Está localizada numa latitude tão particular que faz com que tenha, de facto, características biológicas muito particulares também. Durante anos foi considerado que, tivemos aqui assim, por exemplo, só um exemplo mínimo, uma espécie que nidificava aqui, que deu direito àquele símbolo bonito da Berlenga, que de repente deixou de nidificar cá. Deixou de nidificar cá porque as gaivotas eram muitas, porque, enfim, ela deixou de ter condições para o poder fazer, mas também porque a sua área de distribuição é a norte. E de repente, estas coisas das alterações climáticas parece que funcionam, não é? E parece que têm efeitos. E, portanto, a área de distribuição de algumas espécies, o airo não está, de maneira nenhuma, ameaçado no mundo. Não é uma espécie, vê-se frequentemente, então as escolas secundárias e básicas, as crianças, os jovens, dizem logo que o airo desapareceu da Berlenga, portanto está ameaçado. Não sei nada, está bem da vida. Não é das espécies em risco, nem pouco mais ou menos. Acontece que deixou de ter condições aqui para cá estar. Tão só isso. Mas isto para dizer que é um exemplo apenas para vos dizer que a ilha é um spot de biodiversidade. É um spot com características muitíssimo
especiais, porque é oceânico, porque está aqui perdido no meio do mar. Todos nós fizemos uma viagem mais ou menos simpática para cá chegar, mas fizemos com mais água, menos água, mas também por causa da latitude a que está, faz com que tenha algumas características únicas. E a geologia que tem. A importância da investigação científica, que desde sempre ocorreu aqui. Eu era jovem estudante universitária na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e a Berlenga era considerada o laboratório da FECUL. Portanto, todos os professores da FECUL vinham mais ou menos com um grupo, não havia estudante de biologia na FECUL que não viesse uns dias à Berlenga fazer qualquer coisa. Isto tinha, o tal turismo científico existia, estou a falar, antes da classificação como reserva, ainda até. Mas esse trabalho foi contínuo, não era só da Universidade de Lisboa, porque Coimbra também sempre cá esteve, porque Aveiro também sempre cá esteve, portanto, porque houve continuamente esse trabalho de investigação feito à volta desta ilha, fez com que houvesse condições e informação para poder classificar em 1981. E fez com que, durante os anos seguintes e durante os 40 e tal anos que temos e que decorreram até hoje, houvesse a informação necessária e suficiente para a melhor gestão desta reserva natural. E é nesse sentido, e era esta tónica que eu gostava de dar, que é a importância do conhecimento científico, a importância dos estudos, dos trabalhos de investigação, alguns que parece que não têm nada a ver. Lembro-me de uns trabalhos feitos por o Henrique por causa das larvas há uns anos, que à primeira vista, para quem está de fora, pensa, mas o que é que isso tem a ver com a conservação da Berlenga? O que é que isso tem a ver com a gestão daquela área protegida? Essa informação é determinante para as tomadas de decisão a nível da gestão. E a informação está a chegar ao meu tempo. E diz-me uma coisa, se isso é assim, eu estou pronto a acreditar que é assim, porque raio é que quando um turista entra aqui não tem nenhum conhecimento, nem nenhuma percepção desse facto? A grande pergunta. A gente pode metê-lo a dar formação aos operadores. Com a reserva da biosfera, algumas das iniciativas que tomamos e que fomos tomando ao longo dos últimos anos, com a massificação do turismo, que a ilha sempre foi usada por o pessoal de Peniche como a praia. Portanto, não foi de agora, não é recente. Mas a questão é que o alargar para fora de Peniche é que é recente. Tem 20 anos. Com os últimos 15 anos com um foco maior, com maior agressividade da parte dos operadores de marítima turística, mas também maior conhecimento. O que é que nós tentamos fazer? Aqui eu, o Sérgio e mais alguns, foi fazer formação. Criámos pacotes de formação, o Paulo também está por aí, também esteve envolvido ali atrás, o Paulo Almeida, também esteve neste pacote. Criámos formação para os operadores e para os seus funcionários, tentando obrigar a que, de facto, os clientes entrassem no barco e tivessem, pelo menos, que lhes fosse dito meia dúzia de coisas, nomeadamente, vão a uma reserva natural, há estas regras de conduta, há estas condições, não sei o quê. Tentámos também que aqueles rapazinhos que fazem visitas às grutas aqui à volta não dissessem que ali está um bacalhau e que atrás está uma baleia. Infelizmente isto ou é um trabalho que se faz todos os anos, porque depois eles não são obrigados, porque os nossos amigos do turismo, de facto, lhes facilitam também a vida e olham para a ilha da Berlenga
e para os outros espaços naturais classificados, que são joias da coroa em Portugal, efetivamente, muito maltratados, mas são joias da coroa em Portugal, olham para eles como para qualquer outro espaço. E não há nenhum tratamento diferenciado. E que isto piorou do ponto de vista do turismo. E, portanto, não há maneira, por exemplo, de impor regras a dizer a capacidade de carga é X e não há mais embarcações. E as embarcações têm estas condições e andamos com isto, até com processo em tribunal e por aí fora, e andamos com isto a arrastar durante anos num braço de ferro duro, e o turismo financia os barcos fantásticos. Vocês vão ali abaixo e vê brutos catamarãs que levam 100 e tal pessoas. Se eles encherem todos, a capacidade de carga já foi. Então, uma última pergunta para uma resposta breve. A capacidade de carga é, obviamente, um conceito fundamental neste tipo de áreas. E a minha questão é assim, como é que devemos discriminar? Pelo dinheiro? Pela inscrição? Pelo interesse? Pelo segmento de clientes que estamos a endereçar? Porque este problema vai ter que ser posto. A partir do momento em que o mundo entrar no turismo, e o mundo sabe chama-se China, Índia e companhia, como é que nós vamos discriminar a entrada? Assim, no mundo ideal devia ser por um interesse. O problema é como é que a gente mede o interesse. Não conseguimos ter um indexómetro, exatamente. Portanto, o que fazemos é por o registro. É quem chega primeiro, quem se registrou, consegue ter acesso. Agora, exatamente, cabe no. Tem direito, tem o bilhete, vai. Não tem o bilhete, paciência, fica à espera para a próxima. O grande problema é o controle disso. E essa será outra discussão, mas que eu não quero abrir agora, quando me reformar. De ilha para ilha, eu sei, de ilha para ilha, Ricardo. Portanto, eu sei que tens uma apresentação, fala de forma expedita, porque depois eu também tenciono massacrar com perguntas. Sim, olhar, eu já está a falar o tempo mais. Eu também venho de um arquipélago, isto não é uma ilha, isto é um arquipélago, não foi? Eu também venho de um arquipélago, onde desde há alguns anos a gente, cada passo que dá, está a pisar património. Aquilo também está tudo classificado como biosferas e afins e afins. Isto agora também há uma bebedeira das classificações muito, muito grande. Mas, obviamente, que isto aqui merece mais que tudo. Para introduzir este tema, eu gostava... Este não devia aparecer. Não, mas este estava escondido, era a Aida. Podes passar para outro. Eu gostava de dado o tema, turismo e ciência, eu gostava de distinguir para já 3 tipos de atividades. Uma é dada como exemplo pelo trabalho e pela estratégia que os russos tiveram na utilização do seu navio Academic Kalish no fim do século passado e no início deste século, quando também não havia financiamento para a investigação, nem para a manutenção dos navios soviéticos. E pelos seus 2 submersíveis, que eles tinham 2 submersíveis, o Mir 1 e o Mir 2, eu tive a oportunidade de mergulhar com eles, ser convidado não como turista, mas como cientista, e onde eles recebiam turistas a bordo, a quem vendiam os mergulhos, para mergulhar ao longo da dorsal médio-atlântico e noutros sítios, no Titanic e coisas afins. Aliás, o comandante do navio e do Mir fazia casamentos de pessoas no Titanic, lá afundada, 1000 metros de profundidade, e o contrato era que os turistas beneficiavam dos mergulhos e da apreciação daquela natureza do mar profundo, e os cientistas russos tinham direito a um determinado número de mergulhos para fazerem a sua investigação. O próprio Lula, o submarino que estava nos Açores, o Lula de 1000, que agora está na Madeira, também, como vem aqui, fazia publicidade, take a dive on the deep side. A outra é a chamada citizenship. Eu dou aqui um exemplo do modelo do veleiro do comandante João Fonseca Ribeiro, que foi um ex-diretor-geral de Política do Mar, que vende, eu não sei se já está a funcionar, porque aquilo começou com o Covid, o veleiro, a cidadãos interessados, com os quais conduz também a aquisição de dados.
Acho que o David Melgueiro também poderia entrar neste exemplo. E a terceira é a investigação científica, que de facto os cientistas fazem para acomodar as atividades de ecoturismo, que está a crescer em ambiente selvagem, e conhecer também como é que é essa atividade, como é que se pode gerir, como é que se pode planear no sentido de manter a natureza também sustentável. Obviamente, daqui não incluí todos os outros aspectos do turismo, do ecoturismo, que é a natação, o surf, que tem muitas implicações, às vezes com a engenharia de portos e afins, porque eles têm lá uma onda que não deve ser mexida, o turismo cultural e a arqueologia em zonas costeiras. O outro slide a seguir, o que é? Isto é para vos dar uma ideia da utilização do espaço nos Açores. Fizemos já este é um trabalho dos anos de 2010, para mostrar que, de facto, as atividades de turismo relacionadas com a vida selvagem são importantes motores das economias locais e regionais, e em particular nas regiões ultraperiféricas e nas regiões mais afastadas, onde também há alguns problemas com as pescas, com a agricultura, que são as bases daquela economia, estão com algumas dificuldades, estão em diminuição, e o turismo tem sido, de facto, uma alternativa muito interessante e tem valorizado. No caso dos Açores, temos, por exemplo, a questão da caça à baleia, que acabou nos anos 80 e que viu surgir um whale watching que, de facto, se tornou uma atividade de grande dimensão e de rendimento económico. Estes eram, podes passar os outros, o outro, o uso espacial também do mergulho e o uso espacial do whale watching. E isto permitiu, através de inquéritos, de facto, conhecer a distribuição da atividade e o valor económico dessa atividade que não está aqui representado. Estas são atividades muito importantes, de facto, para sistemas insulares, como Açores, Scilly, Orkney, Svalbard, para falar só de regiões europeias, e que redirecionaram uma parte significativa do ecoturismo europeu para estas regiões, reforçando a necessidade de uma gestão marinha eficaz e integrada. Aqui, nos trabalhos que fizemos com inquéritos, verificámos que os resultados desses dados, que as diferenças na vontade de pagar, é um modelo do willing to pay, para evitar a perda nas diferentes taxas, são maiores quando nos referimos a mamíferos marinhos e a peixes, e o superior é quando nos perguntamos se eles têm vontade de pagar para proteger algas e invertebrados. E também os resultados sugeriram, neste trabalho publicado já em 2010, de que a vontade de pagar para proteger a biodiversidade é maior quando é o conjunto de todas as espécies. A outra a seguir, este é um trabalho que a minha doutoranda levou muito tempo a publicar, o ano passado é que publicou, que as características da biodiversidade são, de facto, as que mais influenciam o nível de satisfação relatado pelo turista. O tamanho do peixe é aquele que é selecionado pelo Big Game Fishing, e note-se que o Big Game Fishing vai para bater recordes, e não só se há a hipótese de um recorde, de um billfish, é que o peixe é retirado, senão o peixe é largado e marcado na água. Seguido da presença de espécies específicas no whale watching, e a região dos Açores tem 27 espécies, para os mergulhadores também de scuba diving é importante, e a abundância da vida marinha para portanto, da biodiversidade, para o whale watching e para os mergulhadores, e também para o big game fishing, uma vez que procuram pescar várias espécies. Por fim, um aspecto que já aqui, podes passar, que já aqui foi referido, é não só a questão das mudanças climáticas que estão a perturbar ecossistemas importantes onde o turismo ocorre, como também a ocorrência de espécies exóticas. Nos Açores temos a alga castanha, tem aquele nome Rugulopteryx comauroe, que vem do Pacífico e que está, de facto, agora com grande intensidade a perturbar as zonas costeiras
E as zonas onde as pessoas também querem nadar, querem fazer surf, windsurf, etc. E que, como vêm acumulações enormes, que com o tempo tem cheiros horríveis, que aquilo degrada-se organicamente, ou a grande abundância de caravelas portuguesas que chegam a ter estas dimensões e estes problemas nos areais e que inibem as pessoas, de facto, também de nadar. Ou esta que ainda hoje o meu amigo, o Andante Batista, referiu, viu também na Caraíbas, onde passou recentemente, os sargaços que estão a perturbar, de facto, grandemente o turismo e o impacto nas Caraíbas. Não, é assim, eu sei que os Açores, em particular o Faial, e que o Ricardo, uma extensa parte da sua vida, têm já uma história deste tipo de atividades longa. E, portanto, eu tenho que fazer a pergunta que eu acho que é divisória. Quer dizer assim, qual é que é o objetivo do turismo científico? É aumentar o turismo dos cientistas ou é aumentar a ciência dos turistas? É as duas coisas. Obrigado, vai ser muito boa. É as duas coisas. Aliás, quando o Whale Watching começou, o DOP, que era como o Departamento de Oceanografia e Pesca, foi contratado para fazer o regulamento do Whale Watching. E fizemos logo o regulamento, acompanhou-me o regulamento quando a atividade estava a surgir. E acompanhámos também a capacidade de carga. A estratégia era acompanhar cientificamente as empresas que se estavam a estabelecer para ter dados para definir a capacidade de carga. Quando a capacidade de carga, considerada por nós cientistas, que estamos acima do povo, quando a capacidade que nós consideramos ser a capacidade de carga, não se permitiam mais empresas naquela zona. Outra coisa que fizemos, e que é exigido também para o mergulho de lazer, com scuba diving, etc., e isto deve agradar muito aos biólogos, é obrigatório ter biólogos na empresa. Não, está bem, biólogos, outros engenheiros, matemáticos. Também pode ser um matemático que saiba bem daquilo, que conheça a biodiversidade. Então, pronto. Não, tem que ter um técnico que conheça e que tenha informação superior, porque e são bem pagos, não é? Bem, obrigado, Ricardo. Se bem que por acaso tinha uma última pergunta para ti, mais simples, que é assim, qual é que é a diferença real entre o Big Game Fishing e a caça ao elefante? É que a caça ao elefante, tu matas mesmo o animal. No Big Game Fishing, só um peixe que constitui um recorde mundial, ou um recorde numa determinada, pode ser, porque eles depois têm muitos recordes, também a dimensão da linha, a espessura da linha, etc., é que é retirado para a terra. E depois não pode ser oferecido para empresas de solidariedade social e a Caixa Geral de Apresentações. Não. Quer dizer, a gente só mata o melhor, não sei se perceberam. Os piores a gente deixa ir. Mas neste momento, depois de ser estabelecida esta ideia, só a biologia é que conta, eu tenho que chamar aqui o Nuno. Porque para que a biologia seja possível, há um substrato que existe, e já agora para que o substrato seja possível, também a biologia foi importante, mas isso são contas de outro rosário. Obrigado, bom dia a todos. Como a Maria Jesus disse, as Berlengas começa por ser um lugar fantástico em termos de geologia. E, portanto, eu venho dar aqui algumas pinceladas sobre isso, mas também passar algumas mensagens, algumas reflexões. E vão perceber porque é que eu não vos quero ensinar geologia, porque para isso há os livros e há outros fóruns. Portanto, podes passar? Primeira reflexão é uma abertura, 3 ou 4 tópicos. Falou há bocado do turismo predatório, do turismo interessado, e a ciência, como alguns nesta sala sabem, também tem essas duas vertentes. Há a ciência predatória e a ciência movida pela curiosidade. Mas, portanto, a ciência, idealmente, é a busca de conhecimento e, portanto, tem que partir de um desconhecido. É este salto de uma coisa que não conhecemos para uma coisa que queremos conhecer. E o que move os cientistas é isso, é o divertimento, é o gozo que temos nesse salto, de saltar de uma coisa que não conhecemos
e querer ir para lá, querer descobrir, querer ter essa surpresa. E é também isto que move os turistas. O que os turistas querem é conhecer aquilo que não conheciam, é ir a lugares que não conheceram e, mais que isso, cada vez mais, quem trabalha em turismo sabe isso, é a busca e a descoberta de experiências que surpreendam. Já não é só ir e tirar fotografia à Torre Eiffel porque nunca lá tinha estado. É ter uma experiência na Torre Eiffel, ou ter uma experiência no deserto do Sinai, ou ter uma experiência nas Berlengas. São experiências. E, portanto, é pela curiosidade, é por este salto que nós podemos ligar, é isso que tem em comum, ou que pode e deve ter em comum, a ciência e o turismo, é o tema deste encontro. Mas vamos então falar um bocado de geologia para vos dar dois exemplos de como é que este salto pode ser dado. E a questão que se põe então é isto: o que é que os geólogos sabem, já sabem, que possa interessar os turistas? É isto que nos interessa, é o que é que nós sabemos sobre a geologia das Berlengas que possa entusiasmar os visitantes. Portanto, que histórias, e acima de tudo, que histórias é que nós podemos contar? Não é ensinar o que é um granito, é contar uma história, é despertar-lhes essa curiosidade, essa surpresa sobre o que é as Berlengas, e vou então dar dois exemplos. Primeiro exemplo, as Berlengas é um pedaço de continente americano que ficou do lado de cá. Isto é uma história, isto é surpreendente. Isto é um corte geológico, aqui está aqui está a Peniche, aqui está as Berlengas, aqui está os Farilhões e por aí adiante. Corte este-oeste. Isto, se quiserem, é a Serra da Estrela, os granitos da Serra da Estrela. Eles estão cá em baixo sempre. Aqui estamos em Monte Junto, aqui estamos em Peniche, aqui apanhamos o barco para as Berlengas. E este granito das Berlengas, ou granitos da Serra da Estrela, vamos lhe chamar assim, este substrato, ele vai reaparecer aqui. Aqui no Bombarral, no Cadaval, ele está a 3 km de profundidade e está lá. E ele aqui, plupt, aparece. Estamos em cima de um pedaço que está 3 km acima, um pedaço de continente, um microcontinente, se quiserem, que está 3 km acima daquilo que deveria estar por ali afora. Ficou cá perdido, deixaram cá pendurado. E isto é um corte geológico, agora já mais apertado, de a Serra de Monte Junto, Bombarral, Cadaval, Planalto das Cesaredas, o Diapir de Bolhos, Peniche e as Berlengas. Portanto, está aqui este bloquinho, ele está lá sempre e só vai reaparecer na Serra da Estrela. Isto é uma história, não é ensinar geologia, não é dizer que há 230 milhões de anos, por causa de forças compressivas que promoveram a tração, não é ensinar geologia, é contar uma história que os turistas possam achar interessante. Next. Outra história é que temos duas ilhas continentais, há bocado a Maria Jesus dizia, são as nossas únicas ilhas continentais, de feeling continental, e quando aterramos aqui parece que estamos na Beira ou no Minho. Tem o feeling continental porque há as ilhas, obviamente, dos Açores e da Madeira. Portanto, são ilhas continentais. Se eu fizer... Obrigado, já esqueci. Se eu fizer um perfil topográfico, e isto faz-se em 5 minutos no Google Earth, e está aqui, do interior dali de dentro, Peniche, Berlengas, Farilhões e por aqui fora, esse perfil está aqui. Isto é como se eu cortasse a faca. Aqui estou à cota 100, 50, aqui está a Peniche, entro dentro d'água, estou à cota menos 40, vocês apanharam o barco aqui, desembarcaram aqui, nas Berlengas, se continuassem de barco, iam até ali aos Farilhões, está ali marcado, e depois dos Farilhões caíam num enorme precipício. Esse enorme precipício, reparem, onde a água cai, a profundidade da água cai de 130 para 1500 metros, este enorme precipício é o Canhão da Nazaré. O famoso Canhão da Nazaré, por razões geológicas que condicionam a existência daquelas ondas, como o Miguel bem sabe. Portanto, o Canhão da Nazaré
é o precipício que está ali à beira das berlengas. E outra consequência, isto é uma história. E outra história ainda é que a profundidade da água de Peniche até às berlengas não passa os 40 metros. Ok. Mas na última glaciação, há 20 mil anos, quando havia pessoas por aí a tratar da sua vida, pessoas como nós, a tratar da sua vida, embora de outra maneira, na última glaciação, acho que esteve 130 metros abaixo do que está hoje. Ou seja, este era o nível do mar. Por conta, há 20 mil anos, quando o pessoal andava aí à caça de mamutes e nas grutas e tal, as pessoas, os habitantes, os neandertalenses e os sapiens que viviam aqui, podiam ir a pé, não tinham que apanhar o barco, vinham a pé até às berlengas e podiam continuar a pé um pouco mais até aos Farilhões. E, portanto, a linha de costa, nessa altura, estava aqui. 30 quilómetros a oeste de onde está hoje. Mais uma história. Uma história científica que pode ser usada para passar experiências e ajudar os turistas a olhar para as berlengas de outra maneira. E uma pessoa que tenha isto na cabeça, quando apanha o barco em Peniche e desembarca aqui nas berlengas, e eu tenho isto na cabeça, eu tenho sempre uma sensação de estranhíssima, que é que eu estou a desembarcar no topo de uma ilha granítica que vai até lá ao fundo e que já não tem nada a ver com o continente que ficou lá para trás e que há 20 mil anos eu podia ir a pé se cá estiver. Passamos então para o último slide, conclusões. Há um geoturismo que é a soma de turismo científico com natureza, com geologia. É isto tudo. Mas geoturismo é sobre contar histórias. Não é sobre explicar geologia, não é divulgar geologia, não é dizer eu sei geologia, eu agora vou divulgar, espalhar boa nova ao povo, vou explicar o que é a geologia. Isso não é eficaz, não funciona. Temos que contar histórias. E, portanto, o desafio é encontrar um ponto de contacto entre a ciência que nós temos e sabemos, os cientistas, e a curiosidade natural do visitante. Muito obrigado. Ainda não acabou. Ainda não acabou. Ainda não acabou. Não, a minha questão é o seguinte: a pergunta que eu tinha para te fazer foi ultrapassada pela tua apresentação. Porque, pronto, já está a chave. Quero perguntar qual é que é o interesse de democratizarmos o conhecimento descritivo. Ok? Qual é que é o interesse? Porque isso é muito discutível. Não sei se te compreendem que mais facilmente se eu ligasse o chat GPT à embarcação que nos trouxe, dava informação muito mais correta do que aquela que qualquer pessoa pode transmitir apenas de ouvido a orelha. Não é? Portanto, nós não temos interesse em espalhar, temos interesse em criar emoções. Pronto. O que eu estou de acordo, as emoções é que são o nome do jogo. Agora a questão está, e o que é que os turistas podem fazer para melhorar ainda o conhecimento geológico sobre as berlengas e sobre a formação da bacia? Porque isto não é América, isto é bacia. Mas pronto, mas sobre a formação da bacia. Ok, aí entramos num outro capítulo que é, já se falou de citizenship, mas é o capítulo da citizen science, que é as pessoas, o cidadão comum, estar num território e observá-lo, analisá-lo e contribuir com dados sobre esse território. Isso é algo, por exemplo, no âmbito de um geoparque, de um território como o geoparque, faz sentido, porque as pessoas estão lá e as pessoas conhecem cada recanto do seu território. Nós não temos capacidade, eu e o Bruno Pereira, outro geólogo que trabalha comigo no Geoparque, de ir a cada canto, ver tudo e conhecer tudo metro a metro. E, portanto, se nós usarmos, no bom sentido da palavra, os cidadãos locais para nos transmitir essa informação, excelente. Nós estamos a criar, por exemplo, a figura de embaixadores, protetores de cada geossítio. Isto é, em cada localidade, em cada escola, eles apropriarem-se desse geossítio, conhecerem-no, explorarem-no, monitorizarem-no e transmitirem-nos, ok, vocês escolheram isto, mas ali vê-se melhor, ali há outra coisa, começar a disseminar isso para receber informação de baixo para cima também. Obrigado. Agora é que pode acabar. Obrigado a todos. Eu
Não, essa pergunta do Miguel Miranda é importante porque quando nós vivemos em democracia e o voto do ignorante vale tanto como o voto do conhecimento, é assim que se elegem os Trumps, é assim que se elegem os Bolsonaros. E, portanto, nós precisamos, de facto, ter cidadãos informados e não, por exemplo, engolirem aquela história de que isto, as alterações climáticas, as mudanças climáticas é uma aldrabice, etc. Por isso é muito, muito importante, de facto, que estas atividades de divulgação do conhecimento mantenham também para a democracia e para não aparecerem bolsonaros que dizem quando há um derrame, os peixes conseguem fugir aos derrames, ou as aves também, porque se movem, ou os bolsonaros continuam a ser eleitos. Ora bem, não sei se é diferente porque eu vou ligar a geologia com a biologia e com a oceanografia também. Mas queria fazer isto no contexto da ideia das reservas da biosfera. Portanto, a reserva da biosfera fez 10 anos no ano passado e nós, no ano passado, submetemos a proposta, o relatório, com as atividades que levámos avante e colocámos na proposta de renovação da qualificação como reserva da biosfera uma série de desafios, 10 desafios para 10 anos. E queria falar em turismo, em ciência cidadã, no contexto desses tais 10 desafios que nós colocámos. As berlengas, a reserva de biosfera, portanto, é uma ideia que já ganhou ação, pelo menos da comunidade aqui da região, e, portanto, faz todo o sentido reforçar estas ideias e não dispersar muito, não é? E por isso é que eu vou concentrar, portanto, estas ideias em torno da ideia reserva da biosfera. A reserva da biosfera, para quem não sabe, tem 3 funções. As funções de conservação, de paisagem, de ecossistemas, da diversidade de espécies, da diversidade e diversidade genética. Tem uma função de desenvolvimento económico e humano que tem que ser sustentável do ponto de vista sociocultural e ecológico, e tudo isto baseado numa função logística que tem a ver com a divulgação dos conhecimentos, a educação ambiental e a necessidade que as reservas da biosfera têm de demonstrar boas práticas de conservação e desenvolvimento sustentável. E, portanto, tudo isto tem aqui uma série de coisas que podem bater certo com a reserva da biosfera das berlengas, com o turismo e com a ciência, sobretudo porque uma das pressões principais que nós temos neste ponto, neste local, é o turismo. Portanto, conhecem esta figura, está ali o Canhão da Nazaré, nós estamos aqui, está ali a berlenga, e eu marquei aqui, carregar no botãozinho, marquei aqui os contornos da reserva da biosfera. Isto é a reserva natural das berlengas, como classificada como é que se diz, nos regulamentos nacionais, e depois a reserva de biosfera que vai até Peniche. Os folhões estão ali e, portanto, as berlengas estão mesmo na escarpa do Canhão da Nazaré, e esta localização faz com que a reserva da biosfera das berlengas beneficie de uma variedade muito grande de habitats. Praias arenosas, falésias, fundos arenosos, a escarpa do canhão, e os ecossistemas marinhos não têm fronteiras, não há paredes, não há muros, de modo que não só a biosfera beneficia dos habitats circundantes, como a própria função de reserva pode beneficiar os habitats circundantes. Estas duas figuras que estão aqui mostram em cima a temperatura da água do mar medida por satélite, num certo evento sobre o afloramento costeiro. Este panache, este filamento que vocês veem ali ao largo do Cabo Carvoeiro, tem ali uma temperatura mais baixa, e em baixo veem a clorofila, também medida por satélite, quando temos a nortada, que é um clima, como é que se diz, para a origem é muito desagradável, para as viagens para as berlengas e para o frio que faz aqui assim. A nortada transporta a água superficial para o largo. Essa água tem que ser substituída por água mais fria que vem do fundo, rica em nutrientes, e, portanto, esta zona toda é uma zona altamente produtiva. E este mapa mostra aquilo que se chama o valor biológico marinho,
portanto, uma grelha de 9 por 9 quilómetros que cobre toda a plataforma continental portuguesa. O valor biológico marinho é uma espécie de índice de biodiversidade que integra várias medições separadas, quantifica vários indicadores diferentes e agrega de um único valor. E este índice foi calculado com base nas abundâncias georreferenciadas de 856 espécies, de aves, de mamíferos e répteis marinhos, de peixes, de demersais e de crustáceos e cefalópodes também, de demersais e invertebrados. E o que vocês veem é que há aqui assim na costa portuguesa, 4 hotspots de diversidade, portanto e estas medições que estão aqui integradas têm a ver com o número de espécies, com a riqueza específica, têm a ver com o número de espécies raras, tem a ver com o número de espécies muito abundantes, tem a ver com o número de espécies engenheiras do ambiente, portanto há várias coisas que estão aqui integradas e nós estamos aqui assim, portanto, ali em pleno hotspot de biodiversidade marinha e, portanto, é só espécies animais neste caso, sim. Enfim, isto vale, este tipo de abordagem é interessante porque permite uma visão macroscópica, genérica, é um indicador, mas todos os indicadores têm limitações, não? Portanto, temos sempre a tentar reduzir a toda e todas as interações biológicas a um número, não é? Limitações nisso. Ora bem, eu não estou a que vocês leiam este slide que está aqui assim, mas ele está em inglês, eu não tive tempo de o traduzir para efeito desta reunião aqui, mas tenho que explicar a lógica deste slide. O que vocês veem aqui assim são as funções da reserva da biosfera, conservação, desenvolvimento sustentável e apoio logístico, e os tais 10 desafios que nós definimos e que o Comitê da Reserva da Biosfera percebeu e citou no parecer que deu para a renovação da qualificação. E, portanto, por cada uma destas funções temos alguns desafios do género consolidar a restauração dos habitats de edificação, por exemplo, ou lançar a plataforma digital de visitação, já está lançada, o PASS, ou desenvolver com a comunidade local o sentimento de eu vivo numa reserva da biosfera. E por cada uma destes desafios tínhamos medidas propostas que estão aqui. Portanto, eu vou só focar, sem perder muito tempo, não quero que vocês leiam isto, mas em 4 destas medidas, mais outro, portanto, distribuídas ao longo destas 3 funções, mais um clique, por cima deste, no seguinte, simplificando e traduzindo para português. Quais são aquelas medidas, ações que nós propusemos, nas quais a ciência cidadã e o turismo pode ter uma participação direta, concreta. Restaurar habitats e proteger a vida marinha. Nós podemos colaborar com as escolas de mergulho e desenvolver projetos colaborativos para a remoção de algas não indígenas, por exemplo. Criar certificados de origem para os produtos naturais. Falava-se no certificado de origem para o percebo das berlengas. Nós conseguimos, por curiosidade, acho que vale a pena mencionar estes aspectos, tem alguma curiosidade, nós conseguimos, com base na química da concha dos percebes, com uma precisão de 98%, distinguir os percebes das berlengas dos percebes do Parque Natural do Sudeste Alentejano. E, portanto, essas coisas podem ajudar a definir, a criar estes tais certificados de origem, as palavras do percebo, na cavala e na sardinha. Ainda outro dia, em conversa ali com o Ângelo, não é? Penso que era isso, vereador da Câmara de Peniche, falava-se nos festivais gastronómicos, porque não fazer provas organoléticas destes recursos, não é? Como suporte à criação de certificados de origem para estes produtos. Finalmente, desenvolver na comunidade a percepção eu vivo na reserva da biosfera, eu acho fundamental incorporar representantes do ensino básico e secundário no conceito de cogestão da reserva e criar planos de educação ambiental centrados na reserva e, mais uma vez, com a escolas de mergulho, desenvolver projetos colaborativos de monitorização e georreferenciação de indicadores de estado ecológico. Portanto, são tópicos que... Pergunta para o Henrique.
e que tu, por acaso, infelizmente, também já começaste um bocadinho a responder. Mas tens que ir mais fundo. Porque eu, quando levantei a questão ao princípio, como é que nós podíamos discriminar quem no futuro pode e não pode entrar aqui, porque essa pergunta vai se pôr no futuro próximo, claro que o critério, que na altura ninguém identificou, tem que ser a participação no aumento do conhecimento ou na restauração ambiental. Isso tem que ser uma prioridade. Portanto, a minha pergunta, tu começaste aqui a falar, é assim, o que é que realmente se pode fazer, o que é que um turista, ou seja, alguém que se desloca de um país para o outro, pode fazer para ajudar à recuperação ambiental de uma região? Ações objetivas. Eu acho que se nós começarmos, se os cientistas começarem a ocupar o espaço com este tipo de iniciativas, ele fica logo ocupado e já sobram menos lugares para os outros visitantes, não é? Portanto, é isso. A propósito da investigação que se tem feito aqui, quando nós fizemos a primeira proposta, portanto em 2010, não foi? Para as reservas da biosfera, fizemos uma busca científica, não é? No Web of Science. Nessa altura, eu só descobri 8 artigos científicos, 8, em toda a literatura internacional mainstream, que mencionavam berlengas. Eu não sei quantos é que há agora, já há mais, porque entretanto tivemos uma aluna a fazer esse inventário, mas não tenho os números na minha cabeça. Mas a questão é essa, portanto, se nós começarmos a desenvolver em colaboração com as escolas de mergulho ou com as escolas locais este tipo de iniciativas, fica menos espaço para que os turistas desinteressados venham a Berlenga. Mas nós não podemos ter um caderno de encargos. Podemos dizer, venha às Berlengas recuperar uma parte disto, fazendo aquilo desta forma. Tem aqui o toolkit. Pronto, é isso mesmo. São coisas desse género que eu acho que é necessário fazer. Não, eu para falar depois talvez veja acontecer. Este evento, portanto, nós já tiramos quantos lugares aos turistas? Portanto, 80, 44, pronto. Não, mas nós também somos exatamente. Bem, e finalmente, Teresa Cruz, onde estás? Está aqui. Vai falar sobre? Tu percebe. Repare que o último orador conseguiu duplicar o número de assistentes na sala. Bom, a ideia de estar aqui, que estou em representação do MARE, mas acho que foi um pedido, uma substituição de última hora. Não tenho nenhuma apresentação, mas acho que estou aqui porque há 30 anos que estudo os percebes. O percebe é aqui uma espécie emblemática das berlengas, vários projetos com os percebes, e talvez destacar um, que foi o projeto Copesca 2, coordenado aqui pelo companheiro Sérgio, e também onde a Jesus está incluída, e onde muitas outras instituições estão, e que levou à constituição do primeiro comitê de cogestão da apanha de uma pescaria em Portugal. E portanto, estamos a viver esses primeiros tempos do que é ser um primeiro comitê, uma primeira vez que está a fazer este processo com uma pescaria cá, com todos os problemas inerentes a isso. E portanto, quando me disseram para eu vir aqui falar de turiciência, tentei fazer esta ligação entre os percebes e todo este conhecimento que também carrego sobre os percebes e a questão da ciência, e pensei então turismo, ciência e apanha sustentável. E pensei em dois desafios, que eram estes que eu gostava de falar. Não falei nem com o Jesus nem com o Sérgio sobre eles, porque acho que eles até deviam ser primeiro discutidos em sede do comitê, mas estamos aqui precisamente para isso, até para integrar até o vosso feedback, e que tem a ver com o seguinte, que a minha berlenga a berlenga dos percebes é a costa norte, é a costa hidrodinâmica, é a costa com muita energia, não é esta costa do forte. Eu não vinha aqui venho aqui à berlenga se calhar quase todos os anos e já não vinha aqui a este forte há mais de 20 anos. É do outro lado. E realmente os percebes vivem em zonas muito, com muita energia. Os mariscadores que apanham-no com risco, com morte, por vezes. A apanha aqui do percebe é feita por 40 mariscadores e apenas por estes. Quer dizer, depois há os furtivos e todos esses problemas inerentes ao problema da pesca em geral, mas existem apenas... Portanto, é como se houvesse este território, não é? O território do percebe
apanhado por estes 40 mariscadores. E dentro destas áreas, existem umas áreas que são chamadas as áreas C, que são áreas de reserva, em que os mariscadores não podem apanhar nestas zonas C. E um dos problemas que nós temos no comitê e na discussão com os mariscadores recorrente estas zonas C. É as zonas C, onde eles não podem apanhar, onde nós tentamos explicar a importância de haver zonas reservas, nem que seja só pela questão básica, que é para sabermos o quanto nós, seres humanos, temos impacto sobre tudo, não é? Mas é difícil. E então o que eu pensei, numa primeira ideia, tinha precisamente a ver com isto. Porque os mariscadores, quando se fala nas tais zonas C, eles só veem pelo lado do percebo, que o percebo está lá, está a perder qualidade, porque está-se a estragar, não conseguem entender também os percebos como uns recifes de animais, aquilo que hoje se chama as florestas de animais marinhos, não é? E pensamos, por exemplo, nos recifes de corais ou nos jardins de gorgónias. Os percebos também são estruturas animais que podem fazer neste conceito de floresta, não é? De um habitat, os engenheiros de ecossistemas, que formam, onde vive lá muita outra diversidade de outros organismos, não é? E nestas zonas C, aqui, se nós fôssemos aqui de barco e passássemos ali a tromba do elefante e fomos aqui à zona da França, por exemplo, o percebo mais de cima, aquele percebo que se vê quando nós vamos a passear de barco, é lindíssimo. É uma paisagem lindíssima, como não há muitas mesmo. O percebo na Galiza é todo explorado, não há reservas. Há o Parque das Cis, por exemplo, mas apanha-se lá percebo. E apesar de também existir aqui apanha nas tais zonas C, efetivamente apanha-se menos, sobretudo no percebo mais de cima, naquele que se consegue observar. E é incrível, é uma paisagem lindíssima mesmo. Vista assim a uma outra escala, agora no verão que eles têm, na unha têm algas verdes em cima, parece uma floresta tropical, não é? Que estamos a sobrevoar uma floresta tropical. Pinhas enormes com os percebos. Isso é um valor paisagístico, não é? Que podia talvez também ser utilizado e dinamizado e visitado. E até, quem sabe, não é? Servisse para convencer os mariscadores da importância que é preservar isso e se aliasse o turismo ou também a um financiamento do comitê, do próprio financiamento do facto de eles preservarem, mas preservarem também terem algum ganho com isso, não é? Portanto, eles também não apanharem. E acho que talvez fosse uma ideia a discutir. Portanto, esta assim, foi o primeiro pensamento que eu fiz de ligar estas duas coisas. O outro foi a própria visitação da atividade de mariscagem, não é? A apanha do percebo é quem já foi aos percebos, e aqui, sobretudo nas berlengas, vir de Peniche num dia de verão de mar calmo, que é raro, mas também isto teria que ser um turismo seleto, não é? Não pode ser. O percebo vive em sítios muito perigosos, há questões de segurança, não é? Mas vir de Peniche num dia de mar calmo, atravessar aqui o canal, ao nascer do dia, vem o sol dali daquele lado, começa a aparecer, e depois ver estes mariscadores neste ambiente tão energético, porque mesmo quando o mar está parado, na zona dos percebos o mar mexe, não é? É uma pessoa, nesta paisagem lindíssima que é a Berlenga, não é? Só isso ganha-se completamente o dia. E traz uma energia enorme. E, portanto, também acho que isso podia ser uma potencial atividade ligada à própria apanha sustentável, não é? Passando todo este conhecimento relacionado com a ciência que nós sabemos dos percebos, e eles têm uma história natural incrível, excitante e muito gira, que se pode ensinar e compreender, e, portanto, foi estas as duas ideias que eu trouxe para aqui. Teresa, o meu conhecimento de percebes é holístico. E, portanto, não tem qualquer tipo de base científica. Mas não é possível encontrar na tal conhecimento científico que existe disponível sobre o ciclo de vida, as relações tróficas, o que é que seja, dos percebes, que permita que a visita a esses locais
tenha, para quem vai, um valor acrescentado significativo e para quem leva algum valor económico. Porque a questão dos subsídios tem que começar a sair da nossa cabeça. Temos que começar a pôr na nossa cabeça a sustentabilidade das operações. Não é possível que a gente, ao tornar mais científico, torne mais encantatório. Estás a falar da visitação? Sim, de lá, o problema de lá eu percebo aqui na Berlenga é que se tem que saltar para a pedra. E esse é um problema difícil, não é? Mas só o facto de se conseguir ir no barco perto destes sítios, não é? Só esta observação e se for alimentada com conhecimento e com explicações e se pode-se levar percebes no barco e explicar a história natural dos percebes, vendo que eles estão ali na pedra, não é? A uma distância curta, e explicar toda a história natural deles, é possível fazer uma atividade, acho que complementar, não é? Sem ser preciso saltar para lá, porque aí há o risco, há a segurança e tudo mais. Pois, é interessante, talvez não tanto como a minha aproximação holística, mas é interessante, não é mesmo? E eu agora tenho 2 minutos livres e antes de dar à mesa dava a assistência. Quem quer fazer comentários? Podem não ser perguntas, comentários, ideias soltas. Reparem que há aqui muitos pontos que ficaram completamente soltos. Não se falou de tecnologia. Não há tecnologia que possa reforçar a relação entre o turismo e a ciência? Nem a realidade aumentada, que pode fazer reconstituir ambientes passados, nem as tecnologias de informação que podem permitir a partilha. Portanto, comentários sobre a relação entre ciência e turismo. Jorge, se eu vi... Não vi, mas imaginei. Não, eu achei isto absolutamente fascinante, e o que me faltou aqui um bocadinho é comparações internacionais do mesmo género de problema, como por exemplo, usando aqui os percebes ou percebes, eu por acaso acho que é melhor percebes, mas enfim, portanto, exemplos de outros sítios, porque se já soube aproveitar para toda a gente, mas aumentar a qualidade do turismo, tudo isso, como é que se faz? Uma maneira de saber é ver outros exemplos. E a minha pergunta muito simples é, há outros exemplos? Se sim, quais são? Obrigado. Olha que a pergunta não era só para si, também há ali para o chefe, que tem a mania de... Pois, se calhar é melhor virem aqui. Não, só sobre o percebo, porque é rápido. Depois, existe, por exemplo, no Canadá, existe na Colômbia Britânica, há uma zona de rápidos, é de mergulho, é turismo de mergulho, de um sítio espetacular, que também só se pode visitar algumas vezes no ano, e que são umas florestas de percebes de unha encarnada, muito bonitas, e que são especiais. Mas é só sobre o percebo. Em relação a exemplos, não é preciso ir muito longe, porque há exemplos aqui, na própria Berlenga e na região de Peniche. Portanto, as escolas de mergulho já estiveram envolvidas eu não tenho certeza como é que o curso se chamava de mergulho, mas relacionado com o mergulho científico, em que chamava-se mergulho científico, então pronto, é isso mesmo, em que se pretendia dar qualificações aos mergulhadores, portanto, são já mergulhadores encartados, amadores ou como é que se diz? Mergulhadores amadores, sim, que fazem mergulho recreativo, alguns mergulhadores cientistas também, e, portanto, esses cursos pretendem dar formação básica, mínima, não é, para que o mergulho possa ser utilizado de uma forma científica. Por coincidência, juro que é por coincidência, eu recebi ontem um manuscrito que foi submetido na Frontiers in Marine Science para eu rever sobre a regulamentação do mergulho de ciência cidadã, digamos assim, por oposição ao mergulho científico feito por profissionais. E, portanto, há uma série de coisas que estão a ocorrer aqui e noutras partes do mundo que podem ser usadas. Relativamente à pergunta, à questão que o Jorge levantou, noutros locais no mundo, eu dei-me conta recentemente de que, sem o saber, há 20 anos
estava numa conferência na China, no Província de Anhui, e na excursão de workshop, que era normalmente à meia da semana, eles levaram-nos às montanhas do Angshan, que na cultura chinesa são consideradas mais bonitas, mais inspiradoras, aquelas pinturas que viram e que conhecem das árvores, das montanhas, da arte chinesa. Bom, eu fiz o meu percurso com os companheiros e com os outros colegas da conferência, a minha mulher também foi. Já começava a haver, pouquinho, já começava a haver aquelas filazinhas nas montanhas, não é? Aquelas filas dos turistas chineses locais, portanto, já começava a haver um turismo local também. Mas eu não fazia ideia nenhuma que aquilo fazia parte do início de um programa de geoturismo que existe na China atualmente, que é dos mais desenvolvidos. E eu percebi-me da importância até académica disso, quando descobri, por acaso, na Springer, há um volume em inglês, por 3 autores, sobre geoturismo em inglês, aliás, alguns colegas já conhecem, que eu depois divulguei, e nas quais um deles é um geólogo da Academia Cínica. Daí que eu tenho a própria ambição da Academia de Ciências de Lisboa levarmos isto, enfim, uma coisa mais... Provavelmente existem outras iniciativas que eu não conheço ainda, mas, portanto, isto não está a começar, já começou nas viagens científicas ou filosóficas do século XVIII ou até anteriores. Não, Paulo Garcia da Horta, e vemos o João de Castro, etc., também faziam viagens, não eram turísticas, mas tiveram grande importância científica também, ok? Essa questão que é importante, em particular na China, em particular no geoturismo da China, provavelmente haverá outras formas de ecoturismo, não sei se eles não conheço, ok? Mas claramente em geoturismo a China está extremamente desenvolvida. Uma pergunta muito simples para este painel. E a questão é se vocês acham que há ciência suficiente na Berlinga e se acham que não há ciência suficiente e o que é que nós precisamos de fazer para que haja mais? Desculpe, bom dia. Eu sou docente na STM, investigador na área de turismo. Assisto à distância, na medida que não estou envolvido em projetos diretos, nem na Berlenga, nem no Geoparque. Mas pergunto-me, se calhar é uma pergunta ingênua e se calhar têm resposta para isso, vão achar que vim fora de tempo. No contexto do Geoparque, não faria sentido pensar a Berlenga como uma espécie de laboratório científico do Geoparque, mesmo assim de forma explícita? Não sei se a pergunta faz sentido para vocês, pelo menos se a faz, para mim tem. Temos tido até dificuldade em chegar aqui, porque por causa do espaço entre as cadeiras ser curto. Bom dia a todos. Eu primeiro quero dizer que aquilo que tenho ouvido é interessantíssimo do ponto de vista da literacia em relação ao cidadão turista. De qualquer forma, há algo que nos preocupa a nós e que é a parte ambiental. A ignorância ambiental dos turistas que vêm às Berlengas, eu direi que 90% ou 95% das pessoas não têm o mínimo de sensibilidade em relação à literacia dos oceanos, ao que é que está a acontecer. Independentemente, por outro lado, há a componente turística, as marítimo-turísticas. O número de marítimo-turísticas em Peniche não para de crescer. E agora há um catamarã novo. Todas as pessoas que vão nessas marítimo-turísticas querem vir às Berlengas. E a questão que eu ponho é, não seria pertinente, paralelamente àquilo que se disse aqui, criar uma obrigatoriedade de formação de literacia ou uma carta de responsabilidades para que os turistas sejam obrigados a respeitá-la quando vêm ao Espaço das Berlengas. Eu já fui obrigado no Havaí a ter uma aula de um quarto de hora de entrar numa praia. Portanto, absolutamente. É isso mesmo. Lá, tem tantas regras. Sobre a pergunta era se há suficiente ciência, não é? Eu acho que não há, não é? Portanto, eu há bocado referi aquele número de há 12 anos atrás de haver só
Não quer dizer que não houvesse outra investigação que tivesse usado o território das berlengas, mas que mencionasse berlengas, não é? Havia 8 artigos científicos, não é? Agora há mais. Há muita investigação que está a fazer-se já, não é? Desde a utilização de espécies locais para extrair, para procurar como é que se diz? Compostos bioativos, não é? É uma investigação muito relevante que a Escola de Peniche está a fazer, e portanto há alguma investigação em curso. Há oceanografia, mostrei-vos aquele slide com os dados de satélite, portanto há investigação sobre a oceanografia a fazer sobre a região. O que eu acho que falta verdadeiramente é informação sobre a biota, os habitats submarinos. Não existe qualquer cartografia, não existe lista de espécies. Quando falamos de alterações climáticas, as áreas protegidas percebe-se agora que têm que ter um papel fundamental como na mitigação e na adaptação às alterações climáticas. Tirando a questão do Byron, não ouço ninguém falar em problemas de alterações climáticas e como é que isso vai impactar os ecossistemas daqui da região, não é? E, portanto, falta muita investigação nesse aspecto. Havia também uma questão sobre o acolhimento dos visitantes, não é? Portanto, o que é que nós temos que ensinar aos visitantes? Portanto, a aquisição do passe berlenga implica um pagamento de 3 euros, penso eu, não é? Onde é que está esse dinheiro? Não é? Esse dinheiro. Esse dinheiro. As berlengas. As berlengas são. As berlengas são o único território nacional onde os turistas têm que pagar para visitar. E portanto, isto é único e penso eu, que é uma boa prática o património natural. Mas se esse dinheiro, se essa riqueza não é aplicada depois para multiplicar a riqueza no território, a ideia morre. E, portanto, o ICNF e os cientistas têm que arranjar ideias para recorrer ao fundamental. Exatamente. Devo dizer-te uma coisa, Henrique, tu disseste isso tudo e tens razão em tudo, provavelmente só. Mas não disseste qual é que era o papel que os turistas iam fazer para aumentar esse conhecimento. E essa é uma questão que tem que ficar na tua cabeça, não vais falar agora. Posso? Bom dia. Está bem, muito bem. Doutora Teresa Cruz, muito obrigado. Naquilo que disse, eu acho que há uma preocupação que nós temos todos de ter, pelo menos eu tenho, que é sempre a questão da segurança, e principalmente aqui com o isolamento. E o acesso a esses sítios, como disse, é muito difícil. E um desafio, se calhar aqui, entre as associações presentes e quem tem voto na matéria, antes de se embarcar para a berlenga, haver uma sala que faça uma divulgação do que vai ver na berlenga e dar os conselhos e mostrar os habitats, as tais coisas que não se consegue ver depois diretamente, mas que, olha, está a ver ali à superfície e já viu a imagem que as escolas de mergulho ou isso que filmaram, fizeram todo esse levantamento, e então quando vem, para já que se concorre para a literacia de quem vem. Por isso já está sensibilizado para o que vai, para os cuidados que tem que ter quando acede aqui à berlenga, não é? E vai ver de outra forma também, quando vir ao vivo, mas tem a imagem do filme que viu, daquilo baixo, uma ideia. Obrigado. Eu tenho 2 minutos e, como sabem, há um culpado disto tudo que quer fechar a sessão. Eu não sei se o Ricardo queria dar só alguma nota. Desculpa lá, Miguel. Não. Não. Que haja um biólogo, engenheiro do ambiente, o que é que seja, matemático, que esteja lá para fazer informação que existe sobre as espécies, o ambiente, os regulamentos, etc. E essas coisas, acho que devia ser nos operadores
marítimo autocarista é que devia cair, não simplesmente na reserva das berlengas, mas nos operadores. Poluidor, pagador. Eu peço desculpa ao Miguel, só agora para rematar aqui 2 ou 3 notas, alguns comentários que também foram levantados aqui pela assistência. Uma delas tem a ver com aquilo que é o produto e a certificação deste produto da Berlenga, aquilo que é a necessidade da formação dos próprios operadores. Acho que isso vai ser uma obrigação clara, não só ao nível da biosfera, mas também ao nível do geoparque. Qualquer operador turístico que queira utilizar a chancela geoparque ou biosfera tem que cumprir um conjunto de critérios. E esses conjuntos de critérios, ao nível da formação dos próprios operadores, por forma a transmitir a informação que é importante ao visitante, para que eles também, respondendo ao Miguel, possam levar alguma coisa os turistas. Como é que se podem envolver os turistas nesta componente da certificação dos locais e dos territórios? Não é? Positiva. Pela positiva, ou seja, os próprios operadores terem essa obrigatoriedade de ter uma formação dos seus colaboradores nessa matéria. Não é? Acho que isso, vamos caminhar também nesse sentido. O Francisco Dias estava a levantar a questão dos observatórios, ou deste local ser um observatório científico. Sim. Sim. Deixa-me puxar. Sim, sim, mas não. Muito bem. Upgrade. E vamos fazer aqui um upgrade que é que vamos terminar esta sessão agora. Depois também vamos ter mais momentos, peço desculpa, Sérgio, vamos ter mais momentos de discussão e ao longo de todo o dia nesta matéria, só para não estar aqui a alongar muito mais. Eu agradecia aos membros do painel, agradecia ao Miguel enquanto moderador e pressionador desta matéria, mas é só passar aqui a palavra ao Sr. Vereador. Não, é obviamente que eu vou passar, eu não me esqueço dessas coisas. Não, é só para dizer o seguinte, esta ação foi bastante animada. Estão muitos pontos no ar, estão muitas ideias nas cabeças, mas temos até ao fim do dia para poder trocar entre nós. Os oradores foram todos fantásticos. Aqui tem-se feito, nesta região, um trabalho fantástico. Nós estamos apenas aqui a ver como é que ele se pode aprimorar, de certa forma, e o que é que nós podemos aprender aqui para fazer noutros sítios. E não podemos esquecer disso, Sr. Vereador. Claro que a palavra. Obrigado, Sr. Professor. Pronto, bom dia a todas e a todos. Uma mensagem breve e, sobretudo, uma mensagem de agradecimento a estas 4 entidades, ao Politécnico, a STM, a Academia de Ciências de Lisboa, a Experiência Geoparque do Oeste e a Associação de Amigos da Berlenga, aqui com o João Gobaldo, obviamente ao Sérgio Leandro, como não podia deixar de ser, ao José Francisco Rodrigues, ao Nuno Pimentel, mas também ao João Serra, que está aqui hoje em representação do Geoparque, dizer que faz todo o sentido, não é? Uma oficina que faz aquilo que é a articulação entre a ciência e o turismo. E permitam-me também aqui dar nota do seguinte, é necessário também depois aquilo que é a articulação e aquilo que é a congregação de boas vontades entre a ciência e os decisores políticos. E também, eu estou aqui, ouvi aqui, neste pouco momento que estive aqui, ouvi aqui uma série de aconselhamentos, uma série de recomendações, todas elas me parecem atendíveis. Mas também, enquanto vereador da Câmara Municipal de Peniche, também tenho que dizer o seguinte, tudo matérias atendíveis, mas que depois, nós que somos isolados, depois algumas dessas matérias atendíveis, importantes, determinantes, têm que ser articuladas depois com aquilo que é a sensação e as sensibilidades e as várias sensibilidades das populações. Relativamente a esta questão do que é o elevar do patamar do turista, um turista que se quer um turista com conhecimento científico, mas aquilo que é depois a articulação com a população local, e queria deixar essa nota, porque acho que é muito importante depois a comunicação da ciência à população. Porque se a população não se sentir integrada naquilo que é esta importância científica para o território, depois será mais difícil qualquer decisor político, a qualquer nível que seja, depois implementar. E queria deixar essa nota porque acho que é da mais elementar justiça. E depois vou fazer só aqui uma breve referência, se me permite, o professor Jorge Miranda, que também, mas todos os que estão no painel, mas tenho que fazer uma referência aqui ao professor
Ricardo Serrão. Tive o prazer de trabalhar com ele enquanto Ministro do Mar e queria fazer aqui uma referência que é justo fazê-la, porque, coincidência, há 3 anos atrás foi assinada uma portaria pelo nosso investigador, pelo Ricardo Serrão, enquanto Ministro do Mar, que estabeleceu o seguinte: portaria número 53 de 2020 de 17 de junho, estabeleceu uma interdição parcial à atividade de pesca na zona de elevação submarina denominada Monte Pico Gonçalves Zarco. E eu queria fazer aqui esta referência porque isto é um bom exemplo daquilo que é a articulação entre a ciência e a comunidade, que esta portaria saiu de uma forma unânime e consensual, porque foi articulada com os pescadores e com a Associação dos Pescadores, e queria deixar essa nota e também cumprimentá-lo. Bom dia e boa continuação a todos, que eu também vou estar cá. Obrigado.